bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Nós estamos aqui mais uma vez com a série de podcasts O Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, e hoje nosso convidado especial é o desembargador César Marques Carvalho. César Marques Carvalho é o coordenador do Sejusc da capital. Desembargador César, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então, desembargador César, estamos aqui falando de mediação nessa série de podcasts e você, como o nosso diretor aqui do Sejusc da capital, é a pessoa que talvez detenha assim, os maiores conhecimentos sobre como funciona a mediação trabalhista no TRT do Rio de Janeiro. E a primeira pergunta é exatamente essa: como é que funciona essa mediação aqui para nós? Veja só, o que a gente faz são propostas. Existe hoje em dia um procedimento chamado procedimento de mediação pré-processual, tá? E com isso, normalmente as empresas propõem alguma coisa chamando ou apenas um trabalhador, ou um grupo de trabalhadores por algum motivo, ou uma negociação com o sindicato, tá? Então, normalmente, e até mesmo com o Ministério Público. Então, é mais ou menos isso que funciona para tentar resolver sem que tenha que se distribuir uma ação própria, tá? Então, é um procedimento pré-processual, de mediação pré-processual, que se a gente conseguir resolver, não precisa nem distribuir a ação ou um dissídio coletivo ou um dissídio individual para resolver as coisas, porque já fica resolvido no procedimento de mediação. Tá? É isso. Desembargador César, que tipo de disputa, digamos assim, ela pode ser feita nas nossas mediações pré-processuais? Que tipo de demanda mais comum você recebe? Olha, as mais comuns que estão aparecendo nesse momento de crise, na verdade, são mediações propondo redução de horário com redução de salário, ou mediação propondo rescisão dos contratos com parcelamento, tá? Porque as empresas estão passando dificuldades financeiras, e também o problema junto com os sindicatos, porque os sindicatos buscam um apoio de maneira que se evite a dispensa dos trabalhadores. Então, nesse momento, isso tudo está sendo discutido nesses procedimentos pré-processuais, tá? Que é uma coisa de muita importância. Tá? O próprio Ministério Público do Trabalho, ele participa, às vezes, das mediações, justamente porque ele atua, né, na parte de fiscalização, na parte de acompanhamento, para dar segurança, sobretudo, aos trabalhadores a respeito daquilo que está sendo negociado. Tem se conseguido bastante êxito nessas negociações pré-processuais? Tem. A gente consegue bastante êxito dependendo da situação, dependendo da circunstância. Tá? A gente vai negociando, e muitas vezes há interesse dos trabalhadores, assim como há interesse dos empregadores em preservar o emprego. Isso. Então, há uma negociação, a gente reduz a jornada e reduz um pouco do salário. Mas é uma coisa boa para todo mundo, porque o trabalhador não perde o emprego e a empresa consegue sobreviver. E a gente espera que, a partir do mês que vem, as coisas, né, a partir de novembro, as coisas comecem a melhorar, né, na economia. Vamos ver. Desembargador César, você falou no começo, nessa época de pandemia, as empresas têm se animado mais em procurar essa mediação pré-processual. Depois do acordo feito, da mediação concluída exitosamente, você percebe que há um cumprimento mais efetivo desses acordos, ou o descumprimento também é grande em função da crise? Não, ao contrário. Eu tenho acompanhado, e pelo que eu tenho acompanhado, há sim o cumprimento. Porque quem procura porque tem a grande intenção de manter alguma coisa.
não procura para poder subtrair, para poder desaparecer. Não, ao contrário. Procura para tentar manter e resolver a situação dentro da estrutura, até mesmo da estrutura empresarial. E nessa discussão sobre esses acordos pré-processuais, o que a gente acaba percebendo na prática é que, havendo um acordo envolvendo um grande número de trabalhadores, isso potencialmente diminui o número de demandas trabalhistas nessa época de crise também, né? Há uma efetivação aí da concretização do direito. Porque a negociação leva justamente a isso. Tá? Agora, uma coisa que é importante, e isso não é apenas o nosso tribunal, mas os tribunais, de uma forma geral, da Justiça do Trabalho, a gente explica ao trabalhador o que ele está fazendo, para ele ter a consciência do que está sendo feito ali e ter a consciência de vai aceitar, não vai aceitar, de que maneira vai aceitar e tudo, sabendo que ele não é obrigado a aceitar, mas se ele aceitar, ele está em concordância e está resolvendo a situação naqueles termos. E você percebe, então, que nessas negociações pré-processuais, você acaba tendo, né, uma visibilidade maior da própria Justiça do Trabalho, e ela acaba sendo reconhecida não só pelo fato de decidir as demandas, né, que seria a nossa função inicial, mas principalmente porque ela acaba sendo a justiça para quem também está empregado, ao contrário daquela clássica afirmação de que é uma justiça de desempregados. Não, é uma coisa importante, inclusive a gente encontra vários acompanhamentos a respeito disso, justamente porque empresas de grande porte têm feito as negociações. Então, em razão disso, você tem a participação, muitas vezes, as entrevistas com jornalistas e tudo, querendo saber de que forma, de que maneira proceder, como é que é isso para a economia e divulgação disso na rede jornalística. Você encontra muito posicionamento dessa maneira. Na verdade, então, de uma certa forma, um efeito colateral então dessas mediações pré-processuais é essa mídia positiva que ela acaba gerando para o próprio tribunal. Não tenho a menor dúvida. E isso, sobretudo, não esquecendo, o trabalhador é conscientizado do que ele está fazendo, de que maneira ele vai fazer, qual é a consequência, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, e de forma clara, de forma aberta e divulgada. Não existe nada feito de forma omissiva, de forma que a gente tente esconder a negociação. Tá? É isso. E César, você percebe alguma diferença quando você está negociando na fase pré-processual ou quando você já está negociando já com o processo em curso? Você percebe diferença na negociação? Tem diferença, sim. Vou lhe dizer de que maneira. Muitas vezes, a nossa negociação é feita de forma conjunta entre o trabalhador e o empregador. Em alguns momentos, a gente sai para salas separadas, tá? E a gente explica de forma clara, de forma objetiva e de forma com ampla liberdade para o trabalhador se manifestar a respeito de tudo o que está sendo proposto ali. Da mesma forma, para o empregador, para ele saber ter a consciência, saber que isso pode repercutir, se por acaso ele não der cumprimento do que ele está ajustando, isso pode ter uma repercussão muito séria. Então, essas coisas todas são importantes e a gente faz isso porque no processo judicial propriamente dito, você não tem um momento em que você possa fazer isso, em que as partes possam ser separadas, em que a gente possa desmembrar, conversar com um, conversar com o outro, trocar ideias, entende? Então, tem essas coisas, tá? Muito bem. Desembargador César, o nosso tempo já está indo aqui para o final. Nosso tempo passa muito rapidinho, é uma satisfação grata para tê-lo aqui. Eu sei que você é uma pessoa multitarefas aí no tribunal, mas eu queria, desembargador César, te convidar para participar de um outro episódio, voltando a falar aí sobre a atuação do Sejusc aqui no Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro. Não tem problema, a hora que precisarem de mim é só chamar, que não tem problema, eu estarei sempre à disposição do tribunal para isso.
desde que seja um horário razoável para não atrapalhar as nossas negociações. Tá? Não, então, até isso a gente negocia, desembargador César, não tem problema. Então tá bom. Então tá bom. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui, então, mais um episódio da série de podcasts do Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde. Hoje, o nosso especialista é o desembargador César Marques Carvalho, que é o coordenador do Sejusc Capital, aqui no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. E se você quer nos ouvir, vai lá, ó, coloca o fonezinho, liga na caixinha o som, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, plataforma Anchor da EJURI, Escola Judicial do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, e no YouTube. Vai lá, clica lá no sininho, ativa o lembrete, sempre que tiver episódios novos você vai poder ouvir. E não se esqueça, hein, a primeira temporada está inteirinha disponibilizada para quem quiser. São 4 horas de atividade de formação continuada para magistrado. Um grande abraço, gente. Até o próximo episódio.